Então, entrando na parte, agora explicando um pouco sobre sono da morte e os que possuem consciência na morte. Por que que a escritura ela mostra mais ou menos dois tipos de pessoas? Eu já, na própria live passada, eu comentei que as pessoas fizessem leitura de Ezequiel 31, onde lá, em dado momento, em todas as passagens são colocadas para um rei ali, para um faraó, por exemplo, a questão do cedro do Líbano. Em dado momento você percebe que ela está aludindo agora a um mundo espiritual, a um Éden antigo, onde há uma tal árvore mais alta e tal. Você percebe que é a mesma figura de Satanás. Ele era importantíssimo, ele recebia de todos os lugares daquele Éden antigo, inclusive é chamado Éden, o lugar lá. Ele recebia a seiva, né, as águas de todas as árvores, e ele cresce, 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 e todos começam a invejá-lo. Bom, é dito naquela passagem que esse Éden ele foi afundado, ele caiu. Esse Éden ele foi completamente consumido pelo Eterno. Inclusive, voltando aqui, ó, mostrando um pouco aqui aqui, pessoal. Aqui eu tenho a Terra, eu chamo de Terra Antiga, Terra Zero, tá, pessoal? Terra Zero. Aqui no livro de Enoque, na cultura judaica, se sabe que existem 10 céus. Então tem o Eravat, que é a face de Deus, está aqui, chamada de Pai da Criação. Kohavim, tá? O Mazarot, aqui é onde, inclusive, o ser espiritual da pessoa é colocado, é onde tem a ver a questão das constelações, tá? Onde a gente enxerga o firmamento ali. Só que o firmamento é uma projeção desse reino. Isso aqui são como frequências, são dimensões, elas estão todas paralelas entre elas, só que são dimensões, tá? Então temos, aí tem o sétimo céu, chamado, onde aqui habitam todas as hierarquias e elas se encontram em um só lugar. O sexto é o chamado de movimentos celestes. O quinto é um lugar onde Satanás e os sentinelas estão presos, tá? É um local específico. Todas essas dimensões, elas se entrelaçam, elas ficam paralelas uma à outra. Você pode até entender como se fosse uma espécie de escala, mas, na verdade, é mais como um tipo de escala frequencial, tá? Onde o ser que ele não possui aquela capacidade frequencial, ele não consegue chegar até esse lugar, tá? Então, há anjos que não podem acessar certos níveis, porque simplesmente o grau de nível do próprio corpo dele não consegue acessar aquilo. Por isso que você até vê na própria cultura hebraica os livros, os anjos levando, por exemplo, a figura de Enoque para tal lugar. Quando eles chegam em tal ponto, ele fala assim, agora te deixo com outro anjo. Por quê? Porque aquele ser pode acessar aquele lugar, ele já não consegue. Isso é interessante, tá? Da mesma maneira, até pessoas que têm experiências EQM, por exemplo, elas dão o mesmo tipo de detalhe, onde elas falam que às vezes são conduzidas por algum ser, e às vezes quando ela precisa ver algum outro ponto, existem pontos onde o ser celestial, ele não, aquele que às vezes está conduzindo a pessoa, está sendo permitido a pessoa observar ou ver aquele lugar, às vezes em dado momento, não é permitido a pessoa, aquele ser, continuar guiando ela, então vem outro ser e leva a pessoa. Isso é muito interessante, isso é um padrão que a gente consegue observar do mundo espiritual, né? Claro que não são todos que creem, que entendem isso. Dando continuidade, tem a parte dos portais do sol, o paraíso, tá? Que é o chamada Nova Terra, isso aqui é importante. Por que Nova Terra? Tem uma parte que ficou chamada de Sheol, tá? Ele é paralelo ao nosso mundo, ele é o que está mais próximo a nós aqui. E o chamado primeiro céu, onde eles chamam de águas acima, tá? Onde tem a questão que está abaixo do firmamento. Essa terra aqui, que era o antigo Éden, ela foi isolada. Por isso que eu até coloquei como zero, tá? Ela ficou isolada, e então é importante vocês compreenderem que esse Éden que foi afundado desde Ezequiel 31 era essa terra. Satanás, ele habitava aqui e ele reinava nesse lugar, só que ele ficou, tipo, separado. Hoje ele está preso, tá? Nesse quinto céu, mas aqui era onde ele tinha liberdade. Tá? Então, o local onde Adão e Eva foram colocados, na verdade, foi aqui, ó, no terceiro céu, onde eles foram expulsos. Então, eles estão aqui. Aqui nós estamos nascendo, nesse lugar. Tá? Então, isso aqui é importante vocês compreenderem. E aí, nessa terra, primeira terra antiga aqui, existem 3 compartimentos. Tá? Na cultura judaica, eles chamam de 3 compartimentos. Uma onde os justos ficam, tipo, descansando, desativados,
E existe uma parte que existe é chamado de local dos justos, onde alguns estão desfrutando, ou estavam ali. Tá? O livro de Enoque, como ele foi escrito antes, antes de Cristo ter saqueado o inferno, isso é interessante, esse tal inferno, então ele fala sobre esses justos que estavam ali. Quem são esses justos? São heróis da fé. Esse é o porquê Cristo, eu vou ler depois aqui para vocês, a passagem de Lucas, ele fala sobre aquela parábola do rico e o Lázaro. Que a melhor tradução seria o rico e o que depende de Deus. Porque o termo Lázaro seria aquele que deposita em Deus ou depende de Deus. E o rico é o quê? Aquele cara simbólico. Você vê que o rico não tem nem nome, né? E o Lázaro, na verdade, ele não seria um nome exato. Ali seria a parábola, o conto daquele que que não depende de Deus e apenas em suas forças, e a parábola do que ele pode não ter todos os bens dessa terra, mas ele confia em Deus, tanto que ele vai para um local onde é chamado de Sheol de Abraão. Por que Abraão é a figura principal? Porque era entendido ele como o grande justo, pai de todos, né, dos hebreus. Então Jesus usa justamente a pessoa de Abraão e esse entendimento cosmológico judaico que dessa primeira terra existe um compartimento desses três que ficou destinado a esses que ficavam com consciência, mas existem os que não tinham consciência. Tá? E aí, para isso, você precisa ler o livro de Enoque e compreender essas passagens. Então, por isso que a Bíblia ela não entra em contradição. E aí ficam os teólogos brigando, dizendo, não, é inconsciência, é o sono da morte. E tem aquele monte de versos que eu vou ler para vocês aqui, que falam sobre isso, confirmam isso. E Jesus usou isso, Paulo usou isso, eles usaram essa expressão porque existe isso. Da mesma maneira, Jesus ele deu uma parábola para aqueles que estavam ouvindo, porque existia esse conhecimento de que existiam aqueles que estavam com um tipo de consciência. Aí entra a questão de Samuel, onde até hoje nas igrejas se apregou que era um demônio, mas no caso não era nem demônio, era Samuel mesmo, que veio dessa região chamada de Sheol de Abraão. Então não era um local ruim de tormento, era um local, só que ali eles estavam em consciência, porque Deus tem um tipo de trato diferente com eles. Literalmente uma antessala para pessoas de alto nível, tá? Então é a mesma coisa que você tivesse uma empresa grande, então os seus trabalhadores gerais, quando eles não estão trabalhando, eles vão para um local. E aí, quando eles saíram do trabalho, saíram de cena. Agora, aqueles que são os seus trabalhadores principais líderes, você daria então um tipo de antessala para eles ficarem ali. E eles têm um privilégio de entenderem ou saberem um pouco mais as coisas, porque você tem um trato diferente com eles, porque a missão deles é diferente. Então eles têm mais intimidade com o pai. Então eles tinham um tipo de noção e um tipo de hierarquia diferente. E por isso eles tinham um tipo de consciência. Só que, com certeza você compreende isso, por causa que os próprios hebreus, como descendência, eles eram aqueles que eles guardavam todas essas questões do mundo celestial. Tá? Por isso que Deus ele separou um tipo de linhagem, onde esses que nasciam como os primeiros hebreus e esses heróis da fé que vieram nascendo antes, você vê que Moisés não está no nosso tempo agora. Elias, Abraão, por que Davi, por que esse pessoal não veio agora no nosso tempo? Eles precisaram chegar na Terra um pouco antes, naquele tempo, para lutar contra as altas hierarquias malignas que queriam impedir o processo de salvação. Depois eu vou explicar sobre a questão de Cristo, o Nexus e ser morto antes da fundação do mundo. E aí você vai começar a entender e ter todo esse vislumbre, tá? De tudo isso daqui. Existia só esse entendimento de que existem os que estão sem consciência, e eu vou ler aqui, por isso que a Bíblia fica em harmonia completa, e existiam estes que tinham um tipo de consciência, tá? Que Jesus ele os resgatou justamente quando ele morre, e esses são aquilo que eu sempre comento com vocês, que são as primícias de Deus. Lembrando que uma colheita, desenhar aqui de uma maneira qualquer aqui bem simples, ó, você pega um monte uma colheita de plantas ali, sabe? Um monte de plantas. A primícia é você pegar e separar os primeiros frutos, e você pega para você um pouquinho disso aqui. Entendeu? Você não colheu tudo. Você pega os primeiros frutos. Primícia sempre foi isso no mundo hebraico. É uma colheita. Primeiros frutos. Então, estes são os primeiros. São aqueles que são um pouco mais... não porque eles são mais importantes para Deus, mas eles têm algum tipo de privilégio porque eles adquiriram mais intimidade com Deus no mundo celestial, então eles têm um tipo de trato, um tipo de... função diferente. Isso é natural. Muitos aqui que estão podem ter talvez um tipo de empresa, um tipo de trabalho ou
até mesmo várias pessoas conhecidas em algum tipo de atividade, etc. E você vai pegar aquela pessoa como representante. Não tem, por exemplo, nos esportes, aí, principalmente coletivos, como futebol, basquete, né? Mas o futebol tem o time, tem os reservas, tem todo mundo ali. E quando aquele que entra em campo ali para lutar, primeiramente, ali para jogar, mas tem aquele que é o capitão, né? Tem aqueles que eles já colocam também como segundo capitão, ou seja, pessoas mais experientes ou que têm um tipo de experiência, alguma questão diferente com o treinador. Imagine que Deus é o treinador. Então, tem aqueles que Deus ele trata dessa maneira, tá? E isso, a passagem que prova isso é a passagem que, inclusive, quando Jesus ele está morrendo, tem aqueles chamados santos. Preste bem atenção que a Bíblia já chama esses de santos. Santos que se levantam e aparecem para as pessoas. Tá? Isso é interessante. Por quê? Com certeza eles se levantam e chegaram a aparecer ali para aqueles que talvez Deus tinha algum propósito de que eles apregoassem o evangelho e eles dissessem, olha, o próprio Elias, o próprio Abraão, o próprio Jeremias veio aqui e falou comigo e Jesus ele é o Messias, então por isso que Deus ele foi separando. Sempre Deus ele vai fazendo um funil de Jesus, os discípulos mais importantes, que inclusive porque eles tinham um tipo de contato, intimidade maior com ele, e aí ele vai separando os 12, e vai indo, tem os primeiros 70, que isso já alude a uma hierarquia celestial lá dos 70 grandes anjos, e aí isso vai aumentando os primeiros 144 mil, tá, dos principais, tá, e aí vai aumentando até chegar naquilo que nós chamamos de grande multidão. Então isso é necessário a pessoa compreender, tá. Então, essa terra que nós estamos é uma terra que ficou separada, tá? Fazia parte, tá, do Éden, e aí Deus ele pegou e separou ela. E aí ele deu outras funções a essas frequências, a esses níveis hierárquicos dos céus, onde o local onde os salvos vão é para o chamado terceiro céu, tá? Chamado paraíso. Por isso que eu sempre falo que a nova terra, o local onde nós vamos, é uma outra dimensão. O livro de Enoque sabe disso, e o próprio Paulo associa o termo eu fui arrebatado para o terceiro céu porque ele viu coisas que era o Éden, era o chamado Éden, tá? Lembre-se sempre disso, isso é irrefutável, é só uma lógica simples de que Adão e Eva não estão no Éden, nós não estamos no Éden, não existe mais Éden. Era um local protegido por seres angelicais porque é um tipo de frequência, de dimensão diferente. Esta terra não é a que vamos herdar e esse local será destruído. Inclusive, é muito interessante que é o seguinte, quando a Escritura fala em Apocalipse, eis que a primeira terra e o primeiro céu, ó, primeira terra e primeiro céu, essas águas do firmamento, vai passar, então isso aqui vai ser apagado. Eu vou apagar aqui, e aí vocês vão compreender o seguinte, se eu apagar isso aqui, e o Sheol é o segundo céu, esse Sheol ele vai se transformar no lago de fogo. E a base do mundo celestial, isso aqui vai ficar o lago de fogo, pessoal. Tá? O lago de fogo. E a base vai ser a nova terra. Nós vamos contemplar o livro de Enoque, e a cultura hebraica sabe que nós veremos essa base onde os seres malignos serão consumidos. Fala que nós contemplaremos eles sendo consumidos. Então, como o primeiro céu, isso aqui está provado, é bíblico. Não existe primeira, segunda, terceira, quarta terra que a teosofia fala, e que tem canais que estão misturando isso com a mensagem bíblica. Não existe isso. Tudo mentira. Tá? Não existe. Simplesmente não existe. Não é bíblico. E aí você consegue entender que o segundo céu ele vai se tornar o lago de fogo, e a base será agora a nova terra, que é o terceiro céu. Aí essa numeração vai até mudar, né? Vai ficar 1, 2, 3, e não vai ficar essa numeração que a gente tem aqui. Né? Posso até mudar agora, para vocês compreenderem. Vai mudar isso aqui, entendeu? Vai ficar... Aí aqui vai ficar o ponto 0, aqui fica 1, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui o oitavo, que o 8 ele simboliza, como posso dizer, eternidade. Porque daqui se multiplica para outros multiversos, tá? E Deus, na verdade, tem outros céus, outras hierarquias, ele tem, né? Mas a gente começa a compreender que é assim que se entende esse mundo espiritual, tá?